E aí galera, aqui quem tá falando é o Matheus. E nesse vídeo a gente vai bater um papo curtinho aqui sobre esse espaço-tempo de Minkowski. Bom galera, pra gente entender esse espaço-tempo de Minkowski, eu fiz aqui uma comparação entre o espaço-tempo de Euclides, né? O espaço-tempo que a gente está acostumado desde sempre, quando a gente está fazendo mecânica newtoniana, física 1, qualquer que seja isso aí. A gente sempre usou a geometria euclidiana. E agora a gente vai começar a ver uma geometria um pouco diferente que vai gerar esse espaço-tempo de Minkowski. Bom, aqui eu representei esses três eixos aqui para representar um espaço tridimensional. Só que quando a gente começa a falar sobre espaço-tempo, a gente tem que representar coordenadas para o espaço. E no caso aqui eu vou representar um x e um y. Tudo bem? E uma coordenada para o tempo. Então aqui é o tempo. Então esse diagrama aqui, esse conjunto de eixos aqui vai representar, né, qualquer ponto que esteja aqui a evolução no tempo de algum sistema. Por enquanto aqui eu vou estar falando evoluções de sistemas pontuais, tá? Então aqui é quando o tempo é igual a zero, é a origem do meu sistema. Depois um tempo posterior a partícula está aqui, depois ela está aqui, depois está aqui, depois está aqui. Né? Cada valor de tempo é como se fosse uma fotografia do meu objeto em algum ponto do meu espaço-tempo euclidiano. Né? Não é muito comum a gente usar esses espaços 3D aqui com o tempo no espaço euclidiano. Por quê? Porque o tempo lá é absoluto. O tempo para a mecânica newtoniana ele é absoluto, ele não muda para qualquer que seja o objeto. Se esse carinha está em movimento com a velocidade, ou em relação a um outro carinha aqui, que eu vou fazer em verde aqui, que está na mesma posição o tempo todo, por exemplo, aqui em verdezinho, é um cara que está no eixo X, depois de 10 segundos ele está aqui em cima, ele está sempre na mesma posição em X o tempo todo. Esses dois caras assim, aqui, estão carregando relógios que estão marcando o mesmo tempo. No final desse estudo todo, esse relógio aqui marca um horário que é exatamente igual ao desse cara aqui. Quando a gente está fazendo o espaço-tempo de Minkowski, a coisa já não é mais aí. Já não é mais assim. Por quê? Porque a gente tem as transformadas de Lorentz. Né? Quando você tem um objeto com uma velocidade constante, né, um referencial inercial com velocidade constante, velocidade dada por v, as coordenadas elas se transformam. Você vê aqui que essa parte daqui é uma transformada tipo Galileu, tipo a transformada que a gente usa na mecânica clássica, e esse carinha aqui é o fator de Lorentz, que vai fazer uma mudança aqui no comportamento do meu x' em relação à física clássica. Né? Isso aqui, essa transformada aqui é para um V que seja paralelo ao eixo x, tá bom? Então, as transformadas, se eu tenho uma velocidade em uma direção só, elas são desse jeito aqui. E se a direção ao longo do eixo x, então só a minha coordenada x que vai sofrer essa alteração, tá bom? Aqui eu só estou falando sobre a transformada de Lorentz em si. A grande novidade aqui, que vai ser muito importante para o espaço-tempo de Minkowski, é esse carinha daqui, ó. O tempo não é mais absoluto, tá? Cada observador tem um relógio próprio. Por conta dessa transformação aqui, os relógios são alterados dependendo da velocidade de cada objeto, tá bom? E aí a gente consegue mostrar que se eu pegar dois pontos aqui, por exemplo, um ponto aqui na origem e um ponto aqui depois, essa distância aqui, quando a gente pega esses mesmos dois pontos aqui no espaço-tempo euclidiano, a distância dele seria dado por, vamos chamar de d ao quadrado, vai ser como se fosse um super Pitágoras, né? É x quadrado mais y ao quadrado mais t ao quadrado, tá bom? Essa é a geometria euclidiana. Agora, no caso da geometria no espaço-tempo de Minkowski, aqui a gente tem a coordenada x, a coordenada y, tá? E o tempo passa a ser uma coordenada. Então, para você manter a unidade de metro, né? X é metro, y é metro. O tempo. Aqui eu não me preocupei porque a gente não usa isso. Mas aqui, para a gente manter a coordenada, e também pela conta aqui também, teria que ter um fator aqui a mais, tá? Vai ter um carinha aqui. Mas para o espaço-tempo de Minkowski, essa coordenada aqui a gente representa por c
t, porque c vezes t, c é a velocidade da luz, vezes t dá a unidade de metros, tá bom? Então essa distância aqui, que seria d, ela é d ao quadrado, ela vai ser, aqui eu estou adotando essa assinatura aqui da distância, tá? Mas esse sinalzinho de menos é arbitrário, tá? Então, ó, d ao quadrado, a distância desse ponto até esse ponto aqui, vai ser c ao quadrado, t ao quadrado, a distância aqui, a coordenada temporal ao quadrado, mais x ao quadrado, mais y ao quadrado. A única diferença dessa daqui para essa aqui o fator que faltava era no c ao quadrado, pela razão que eu falei. Aqui a única diferença é esse sinalzinho aqui. O tempo recebe um sinalzinho de menos. Isso aqui vai fazer toda a diferença. Beleza? Bom, dito isso, isso aqui vai ser importante para definir o que a gente chama de cone de luz. Opa! O cone de luz, ele é o seguinte. Como eu falei para vocês, a distância aqui no espaço-tempo de Minkowski ela é dada por esse carinha daqui. Tá? Se a gente fizer essa distância aqui ser igual a zero, fica zero, é igual a c ao quadrado, t ao quadrado. Aqui eu botei x vetor porque é x, y e z. Tá? Só que eu estou fazendo uma representação 2D porque é bem prático a gente utilizar essa representação aqui. Então eu posso tirar esse vetor aqui. Se eu fizer isso aqui, menos x ao quadrado, esse carinha aqui, x vai ser igual a mais ou menos ct. Tá bom? Que é justamente essas duas retas que eu marquei aqui. Essa daqui é x igual a ct e essa daqui é x igual a menos ct. Essas retinhas pontilhadas aqui, tá bom? Se eu fosse num espaço tridimensional, se tivesse mais um eixo aqui, essa equação daqui ia ser uma equação de um cone, tá? Eu ia ter aqui, em cada pontinha aqui, eu ia ter um círculo, tá bom? Mas como eu estou só nesse plano aqui, eu tenho essas duas retas aqui que fazem um ângulo de 45 graus aqui entre o eixo x e o eixo t, tá bom? Essas retinhas aqui, ó, se você lembrar, por exemplo, você pode pensar dessa maneira assim, só por simplicidade. X é igual a velocidade vezes o tempo. Então, essas trajetórias aqui, a velocidade é c. Então, essas trajetórias aqui são as trajetórias que a gente chama de linhas de universo, quando a gente está no espaço do tempo de Minkowski, as linhas de universo da luz, do fecho de luz, tá bom? E aí tem lá um dos princípios da equivalência, um dos princípios da relatividade, que nada pode... só a luz tem a velocidade da luz, tá? Então, por isso que você tem um limite aqui. Esse conezinho daqui, ele te dá um limite sobre os eventos. Agora, é totalmente diferente do espaço-tempo euclidiano. Os eventos físicos, para objetos que tenham massa, né? Porque se ele tem massa, ele não consegue viajar mais com a velocidade da luz, estão dentro sempre do cone de luz, tá bom? E aí, aqui dentro... é quando eu tenho distâncias, né? Quando eu tenho esse carinha d ao quadrado aqui maior do que zero, tá? Então, distâncias... quando eu pego essa conta aqui e dá maior do que zero, eu tenho um evento do tipo tempo, que são eventos em que eu tenho a preservação da causalidade, né? Eu tenho causa e efeito acontecendo nessa ordem, e eu não tenho propagações com velocidades maiores que a luz. Então, o nosso mundo real aqui, para nós, seres que têm um massa, a gente está dentro sempre de um cone. Tá? A gente está sempre separado. O nosso futuro está sempre conectado com o passado, com uma distância do tipo tempo. Tá bom? Quando d ao quadrado é igual a zero, que é exatamente o caso que eu fiz aqui, isso aqui é do tipo luz. Tá bom? E aí é o cone necessário, propriamente dito. E agora, quando eu tenho d ao quadrado menor do que zero, aí eu tenho distâncias que violam a causalidade, são eventos proibidos para objetos massivos pelos princípios da relatividade, e porque esses eventos aqui ocorrem com velocidade maior do que da luz, tá? E aí esses eventos são do tipo espaço. Tudo bem? Então isso aí foi só um resuminho aí de todas as informações que eu acho que são as mais importantes aí sobre o espaço-tempo de Minkowski. Valeu e até o próximo vídeo.